Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mariana e hoje eu vou contar um pouquinho sobre como foi a minha primeira semana no estágio aqui na França. Para aqueles que caíram de paraquedas aqui no meu vídeo, eu vou explicar um pouquinho do contexto de por que eu tô na França e que estágio que eu tô fazendo. Bom, em 2019 eu passei por um intercâmbio simples para vir aqui para a França de um ano. E eu passaria de agosto de 2019 até setembro de 2020 aqui. O intercâmbio era dividido em duas partes. Os primeiros 6 meses eu estaria estudando na faculdade chamada École Centrale de Nantes. E lá eu estava fazendo, na verdade, uma especialização, que é especialização em modelização e simulação em engenharia mecânica. Esses 6 meses se passaram e aí em março começou a quarentena. Eu não tinha como ficar os próximos 6 meses na França porque eu não teria nada para fazer. Meu estágio estava marcado para começar em abril, mas por causa de toda a quarentena e todas essas questões, esse estágio foi adiado. E eu, inclusive, na época não sabia se o estágio seria adiado ou cancelado. Então realmente não tinha condições de continuar morando aqui pelos próximos não sei quantos meses. Então, ao invés de ficar aqui, eu entreguei a chave do meu apartamento e eu voltei para o Brasil em março. Depois disso, eu estava esperando uma resposta sobre o meu estágio, se ele iria acontecer ou não, e se ele fosse acontecer, quando ele começaria. Eu só fui receber essa resposta meses depois, acho que em junho ou mesmo julho, não tenho certeza agora. Talvez tenha sido julho. E me avisaram que o estágio começaria dia 31 de agosto. Então, foi semana passada, né, segunda-feira. E então, no meio de agosto, eu voltei para a França. Eu voltei no meio de agosto porque o meu visto expirava em agosto, então eu precisava chegar aqui antes do meu visto expirar para eu conseguir pedir uma extensão do visto até eu conseguir realmente renovar ele. Então eu consegui essa extensão e agora eu tô aqui legalmente, né, até o final do ano. E aí antes desse documento vencer, eu preciso pedir o meu novo visto que eu devo fazer nos próximos meses. Enfim, voltando aqui, o meu estágio é numa empresa grande aqui na França de pneus e ele é voltado para desenvolvimento e pesquisa de métodos de otimização de simulação desses pneus. Então, basicamente, o que eu preciso fazer é encontrar meios de, ao invés de ter que simular um pneu em um programa de elementos finitos, por exemplo, que é um programa muito bom, mas que demora muito tempo para simular as condições de contorno e gerar os resultados que a gente está precisando. Então, ao invés de usar esses programas, eu vou criar um código ou em Python ou no MATLAB para gerar resultados mais rapidamente. Fazer um sistema bem mais simples, onde eu pego os parâmetros de dimensionamento do pneu e aí, com esses parâmetros, tem uma formulação inteira que vai me dar os resultados que eu estou precisando. Lembrando que isso é um método bem mais simples e bem mais rápido, então ele não vai dar sempre um resultado extremamente preciso. Mas eu não estou procurando com esse programa um resultado final, eu estou procurando, na verdade, só uma otimização para mostrar qual é o melhor modelo dentre alguns modelos selecionados para a pessoa que for fazer a simulação de fato em elementos finitos não ter que fazer muitas iterações antes de conseguir a melhor base para o pneu dele. Então é basicamente isso o contexto do meu estágio. Eu comecei ele semana passada, como eu disse, mas eu não comecei na segunda. Eu cheguei aqui na França dia 17, eu tive que fazer 14 dias de quarentena, porque eu vim do Brasil, né? O Brasil não está numa situação muito legal no momento com a quarentena, ou melhor, a falta de quarentena. Enfim, fiz esses 14 dias e como eu cheguei no dia 17, o último dia seria exatamente dia 31. Então, na verdade, eu só comecei dia 1º, o que pra mim foi muito melhor porque faz muito mais sentido eu começar no primeiro dia do mês do que no último dia do mês. Enfim, não faz muita diferença, mas pra mim isso fez mais sentido. De qualquer jeito, então eu fui lá para a empresa pela primeira vez, dia 1º, que foi uma terça-feira, e os horários lá não são muito fixos. Você tem a liberdade de escolher mais ou menos que horas você vai chegar e também que horas você vai sair, e tem alguns horários específicos que você tem que estar lá na empresa. Eu sou estagiária, estou fazendo 7 horas de estágio por dia, então são 35 horas por semana. E no momento eu não fiz muita coisa, porque a primeira semana é sempre a semana que você começa a conhecer as pessoas, você começa a mexer um pouco nos programas que eles têm e também a estudar um pouco mais a fundo sobre o tema que você vai estar trabalhando.
Então, na terça-feira, eu cheguei lá na empresa, eu recebi o meu crachá, eu peguei o crachazinho da empresa, porque para você entrar no prédio, você tem que passar o seu crachá, e aí as portas se abrem e você consegue entrar, senão você não consegue. E aí eu cheguei lá 8h30, eu tenho que acordar aqui na minha casa às 7h, e aí 7h30 eu saio de casa e eu chego lá mais ou menos 8h30. Então demora cerca de 50 minutos para chegar lá, eu chego 8h20, entre 8h20 e 8h30. Eu estou relativamente longe do trabalho, eu estou no centro da cidade aqui, e demora um pouco mesmo. Os ônibus não são tão frequentes e também essa é uma questão, né, pelo qual demora um pouco mais de tempo. De qualquer maneira, então eu cheguei lá mais ou menos 8h20, peguei meu crachá, e aí o meu tutor, que a gente chama aqui, né, o tutor de estágio, ele estava me esperando. Ele pediu para eu ligar para ele quando eu chegasse, e aí eu liguei e ele estava lá me esperando para a gente entrar junto no prédio e ele me mostrar um pouco sobre o prédio, sobre a empresa e também me apresentar aos colegas dele. Então, o prédio lá é muito legal, é basicamente um galpão bem grande, todo de vidro. Então, dentro desse galpão tem outros prédiozinhos, é um conceito meio estranho, mas é assim mesmo. Imagina um galpão todo de vidro, retangular, bem grande, e aí dentro tem alguns prédiozinhos com 3 andares só, então são prédiozinhos pequenos. E neles tem elevador, tem escada e tem as salas, né, que é onde a gente trabalha. E lá na empresa também tem uma coisa muito legal, porque como eles testam muitos pneus por dia, por semana, enfim, por mês, eles têm uma pista de teste lá também. E no meio do galpão tem um pedaço que o chão é de vidro, e aí você consegue ver a pista que está embaixo. E aí, às vezes ficam passando alguns carros, às vezes até caminhões que testam os pneus. E aí eu já vi Mercedes, já vi carro bem caro, tipo, eu não acho que era uma Lamborghini, mas era um carro esportivo bem rápido. Eu não consegui ver direito porque da minha sala não dá pra ver tão bem. Mas enfim, tem várias coisas legais lá. A minha sala, na verdade, todas as salas são salas bem grandes. Eles chamam de andar, na verdade. Eu, na verdade, não tenho uma sala, eu tenho uma mesa. E aí, em cada prédiozinho que eu tava falando, que tá dentro desse galpão, tem pelo menos 3 andares. Em cada andar tem 2 salas bem grandes. Dentro dessas salas tem grupos de mesa de 4, né? Então são 2 pessoas sentando lado a lado e mais 2 na sua frente. Então essas 4 mesas ficam juntas. Na verdade, as equipes costumam trabalhar juntas nessas mesas, né? E também tem algumas salinhas bem pequenininhas que são a prova de som. Então, se você precisar fazer uma reunião, você pode simplesmente levantar da sua mesa, entrar naquela salinha que cabem até 2 ou 3 pessoas, e aí você faz a sua reunião. Então, eu achei um conceito bem legal. Também tem impressora dentro daquela sala gigante, e tem, acho que deve ter uns 10 grupos de 4 mesas, então umas 40 mesas em cada salona dessas que o pessoal trabalha. E aí no primeiro dia o meu tutor me apresentou para os colegas dele, todos eles foram super simpáticos, super legais. E nesse dia eu almocei com o meu tutor e com mais 2 colegas dele fora da empresa, então foi um almoço um pouquinho mais caro, mas a comida estava muito boa, foi risoto de frutos do mar e se eu não me engano foi 10 euros. Na empresa tem uma área que você pode comer, né? Tem um restaurantezinho, digamos assim, é como se fosse um bandejão da faculdade. E lá os preços são bem mais baixos. A minha comida sempre acaba sendo menos de 3 euros. Eu normalmente como bem, porque tem salada, tem sobremesa e tem o prato principal, que normalmente é alguma coisa que normalmente você tem algumas opções. Pode ter carne, pode ser vegetariano, pode ter macarrão, então algumas opções. Devido à pandemia, essas opções estão mais reduzidas. Eu imagino que por causa do fato deles terem que separar um pouco mais os trabalhadores, né? Na cozinha, mas eu não tenho certeza. Enfim, mesmo assim, a comida lá é muito boa. Então, depois que o meu tutor me apresentou as pessoas, a gente fez uma mini reuniãozinha só para ele me apresentar exatamente o que ele queria que eu fizesse nesse estágio, o que ele esperava que eu fizesse e também o que ele queria como resultado final dele. E depois disso, a gente foi almoçar, como eu falei, fora da empresa. E depois eu fiquei mais ou menos livre para fazer o que eu quisesse, porque ele teve reunião e ele não me passou nada para fazer. Eu tinha algumas coisas que eu estava querendo terminar de ler, que ele tinha me passado anteriormente, que eu pedi. Então foi isso que eu fiz naquele dia. Só estudei mesmo, conheci as pessoas e foi isso.
Aí no segundo dia, que foi quarta-feira, ele não estava lá, ele estava, na verdade, em casa, ele estava fazendo home office, e eu imagino que até o final do mês, mais ou menos, muita gente deva começar a fazer home office aqui na França, principalmente na minha empresa, porque já tiveram alguns casos aqui na cidade da doença que a gente já sabe qual é, então eles querem evitar ao máximo o contágio entre os funcionários deles, e por isso muita gente deve passar a fazer home office, eu imagino, no final do mês e no início do próximo também. Como eles estão tendo muita cautela com relação a isso, a maior parte dos funcionários está levando o computador para casa, porque se a empresa fechar por conta da pandemia, a gente não vai poder voltar lá para buscar os computadores. Então, muita gente está voltando para casa com eles. Eu ainda não estou fazendo isso porque eu preciso assinar uma autorização que me permite tirar o computador da empresa e levar para casa, e eu devo fazer isso semana que vem. Bom, voltando lá para quarta, eu basicamente estudei o dia inteiro também. Eu estava começando a relembrar um pouco sobre computação, então código em MATLAB e também em Python, porque é uma coisa que eu vou usar aqui. Mas além disso, eu também estava lendo o relatório do estagiário anterior a mim, que já começou mais ou menos o trabalho que eu devo fazer, e o meu objetivo é realmente otimizar o que ele fez e também incluir alguns resultados que a gente precisa obter a partir do que ele já tinha feito. Bom, enfim, eu estudei o relatório esse dia e eu saí também mais ou menos no mesmo horário de antes, que eu saio da empresa às 5h20, pego o ônibus 5h30 e eu chego em casa mais ou menos 6h10, 6h20. Então, uma coisa que eu notei é que, como antes eu não estava fazendo nada, né? Eu passei 15 dias aqui na França totalmente livre para fazer o que eu quisesse, ficando na empresa a maior parte do meu dia, eu sinto que quando eu chego em casa eu não tenho tempo suficiente para fazer as coisas. Aí eu chego em casa mais ou menos 6h30 e eu já começo a preparar o jantar. Eu janto mais ou menos umas 7h30, 8h. E depois disso eu sinto que o tempo passa muito rápido. Mas enfim, depois de quarta, quinta-feira meu tutor voltou e a gente começou a discutir algumas coisas sobre programas. Ele baixou alguns programas no meu computador, eu estudei um pouquinho mais sobre o relatório que o estagiário anterior tinha feito e eu comecei a fazer alguns códigos com as fórmulas que eu tinha lido no relatório dele. Eu estava esperando, na verdade, o meu tutor me passar os códigos e também os arquivos de Excel que o estagiário anterior tinha feito, só que ele teve muitas reuniões naquele dia e ele não conseguiu me entregar os documentos que eu estava precisando. Então chegou sexta-feira e a primeira coisa que ele fez foi me passar esses documentos, e aí a partir disso eu consegui estudar ainda mais. Tinha todos os códigos de Python e MATLAB que o estagiário anterior tinha feito, e aí eu comecei a analisar eles. Eles são bem complexos porque integram vários programas, então, por exemplo, o código do Python, ele integra tabelas do Excel junto com outro programa de elementos finitos, então você precisa não só pegar os resultados do programa de elementos finitos e jogar no Excel através do Python, mas você também precisa extrair esses dados para o MATLAB e depois você começa a fazer o seu código para utilizar aquelas fórmulas que eu tinha falado para transformar nos resultados finais. Então é uma coisa bem complicada, eu ainda estou tentando entender o código dele e isso deve demorar mais um tempinho, mas é basicamente isso que eu devo fazer semana que vem. Então, por enquanto eu tô gostando bastante do meu estágio. Esses primeiros dias são os mais lentos, né? Depois disso eu acho que vai engatar e eu vou achar ainda mais legal. Mas a empresa tem um ambiente muito legal, todo mundo é super simpático e eu tô me sentindo super acolhida. Eu gosto muito de engenharia mecânica, então eu tô muito feliz de poder realmente trabalhar nessa área, porque eu sei que muitas vezes no Brasil engenheiros mecânicos acabam não trabalhando na área de mecânica, eles muitas vezes fazem trabalho de gestão ou então algum tipo de trabalho com tabela de Excel e não mesmo simulação. Então eu estou realmente muito feliz de ter conseguido esse estágio e esse estágio não ter sido cancelado e eu estar aqui de novo para fazer coisas na França. Enfim, gente, foi essa mais ou menos a minha semana. Eu sei que vocês provavelmente queriam ver como é que é lá dentro e também ver algumas cenas de eu trabalhando e coisas do tipo, mas por questões de confidencialidade eu não posso filmar dentro da empresa e, claro, eu não vou quebrar essas regras, então, infelizmente, eu não vou poder mostrar para vocês exatamente como é e também exatamente o que eu faço, mas a ideia geral é essa, e foi uma ótima primeira semana, um pouco lenta, como eu disse, mas eu espero que engate a partir da semana que vem, ou então a partir da terceira semana. E conforme for indo, eu vou contar para vocês como vão ser as minhas semanas. Então fiquem ligados aqui
Talvez eu até faça uma sériezinha sobre o estágio, mostrando exatamente o desenvolvimento e tal. Claro que não com informações confidenciais, porque eu não vou compartilhar exatamente tudo que eu vou fazer e também não vou compartilhar os resultados e coisas do tipo, mas só para vocês terem uma ideia de como é trabalhar aqui na França. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu tento responder todos os comentários de vocês. Hoje em dia vai ser um pouco mais complicado, talvez eu demore um pouquinho mais, porque, como eu disse, eu tô um pouco mais atarefada e com menos tempo para fazer esse tipo de coisa. Na verdade, o final de semana vai ser o único tempo que eu vou ter para fazer os vídeos no YouTube e também para editar esse tipo de coisa. Então, talvez demore um pouco mais de tempo para eu responder, mas de qualquer jeito eu vou responder sim, só vai demorar um pouquinho mais. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, porque vão vir muitos vídeos legais nesse mês aqui de setembro. Então não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações. Eu vejo vocês no próximo vídeo. We dancing,